A chegada de Ferreira fecha o elenco do São Paulo para a disputa da temporada 2024, que marca o retorno do clube à Copa Libertadores da América. No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada para esse elenco grande, com um número grande de jogadores, um volume de características muito diferentes e boas possibilidades para o técnico do tricolor. Esse é o elenco do São Paulo para a disputa da temporada 2024. Ainda sem um treinador, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente vai poder olhar para as características de alguns desses jogadores e tentar entender como esse São Paulo pode ser forte em 2024, um ano que tem muita expectativa. São Paulo voltou a ser campeão em 2023 e tem na mira a Copa Libertadores da América. Vamos começar pelo sistema defensivo, Aqui está o elenco todo do São Paulo. Está faltando um ou outro jogador que tem questões ainda pendentes para serem resolvidas, mas o grosso do elenco, o principal do elenco do São Paulo, está aqui nessa imagem e já dá para você ver de cara que tem muita gente nesse time treinado, nesse time que será treinado nessa temporada. Começando pelo sistema defensivo, então, Rafael será o goleiro titular do São Paulo de novo nessa temporada. Na lateral direita, a grande notícia é o retorno do Igor Vinícius, depois de um ano de inatividade, Ele tinha jogado lá atrás na final da Sul-Americana, volta agora e fica à disposição para essa temporada. Vai ser um jogador importante para combinar ali aparições com o Rafinha, O Rafinha já é um jogador mais velho, mais perto do final da carreira, vai ter que ser um jogador resguardado em alguns momentos importantes, mas de cara vai ser o titular do time. Na zaga, 4 opções de início. São Paulo perdeu o Beraldo, um zagueiro que foi fundamental na temporada passada, mas tem essas 4 opções. O Arboleda, que será titular pelo lado direito, e aí do lado esquerdo há uma dúvida, sobre quem será o titular ao lado do Arboleda. Eu imagino que o Ferrarese sai na frente por essa disputa, por ser um zagueiro que reúne o melhor das características que o futebol atual pede. É um zagueiro que defende bem a área, tem bom jogo aéreo e tem uma boa saída para o jogo também. O Diego Costa, garoto da base, foi muito importante na final da Copa do Brasil, mas a preferência dele é jogar pelo lado direito. Então, em tese, ele é um concorrente ao Arboleda nessa função. Sobram Ferrarese e Alan Franco pro lado esquerdo. O Arboleda já jogou algumas vezes com o Alan Franco. O Ferrarese se machucou muito no comecinho da temporada passada, mas é um jogador que tem um potencial muito grande. Se ele conseguir atingir um bom nível físico, se conseguir voltar bem da lesão, ele vai ser titular da defesa do São Paulo, acredito eu, na temporada. Para a lateral esquerda, com a saída do Caio Paulista, o Patrick e o Wellington são os jogadores disponíveis. O Wellington tende a ser o titular, o Patrick ainda garoto da base, mas é um jogador que estará no elenco. Ainda para as laterais, o São Paulo tem o Moreira, que pode jogar na esquerda, pode jogar na direita, é muito jovem também e é uma característica interessante. Então a linha de 4 do São Paulo muito provavelmente será essa nessa temporada. Se o treinador optar por jogar com uma linha de 3, a gente tem aí possibilidades com o Diego Costa e com o Alan Franco. Meio campo, São Paulo se reforçou com o Luiz Gustavo e o Bobadilla, foram 2 novidades dessa janela para este setor. São Paulo terminou o ano com Pablo Maia e Alisson jogando como titulares na dupla de meio campo. Jackson Mendes e Gabriel Neves não estão nos planos do São Paulo. O Luan tem uma questão ainda para ser resolvida, é um jogador que está encostado, entre aspas, faz bastante tempo que não joga, não tem tido minutos, e quando tem minutos não tem jogado muito bem também. Então a gente vai se fixar nesse quarteto aqui. Luiz Gustavo e Pablo Maia são jogadores para a primeira função do meio campo, acredito eu que disputam uma vaga nesse setor, e o Luiz Gustavo é um jogador muito experiente, um jogador que tem uma carreira muito sólida no futebol internacional, volta ao Brasil já na reta final da sua carreira, mas bem condicionado fisicamente, é um cara que vai brigar por uma vaga nesse time titular e que vai poder ter minutos também numa temporada muito longa, com muitas competições. Ao lado dele o Alisson, ao lado do Pablo Maia, que deve ser o titular, vou tirar o Luiz Gustavo aqui no primeiro momento, ao lado dele o Alisson foi titular no momento decisivo da temporada, talvez largue como titular, mas ao longo do ano o Bobadilla tem muita chance de tomar essa vaga e ser essa dupla do Pablo Maia, um jogador jovem que se destacou no Cerro Porteño na temporada passada, assinou com o São Paulo por 4 anos, foi uma contratação também pensando em um longo prazo, mas que é um jogador que ao longo do tempo, ao longo da temporada, pode ganhar uma vaga no time titular e ser uma peça importante também. Ele e o Alisson vão disputar essa vaga ao longo de 2023 no time do São Paulo, com o Alisson tendo talvez, com o Bobadilla tendo talvez a possibilidade de ser titular ao longo do ano. Lado direito, se o técnico do São Paulo optar por jogar com ponteiros, ele tem o Wellington Rato, que é um remanescente importante do ano passado, muito bom na bola parada principalmente, foi um dos jogadores que mais contribuiu com passes para gols do São Paulo a partir da bola parada, e o Eric, que chegou nessa temporada, jogador do Ceará, jogador de características diferentes das do Wellington Rato, um jogador que tem mais a direção do gol, o drible, a jogada individual, vai ser uma opção importante aí ao longo da temporada, também acredito eu. Acho que mais para mudar o panorama ao longo dos jogos. Do lado esquerdo, o Dorival fez uma adaptação, assim como o Alisson, com o Nestor jogando nessa faixa, sendo um meia que abria corredor para que o
Caio Paulista pudesse ultrapassar. Sem o Nestor, jogou o Michel Araújo em algumas vezes, eles meio que revezavam nessa posição, sendo o Nestor o titular na maioria das ocasiões. E tem uma nova peça, né? O Ferreira, que eu citei lá no começo do vídeo, que é o jogador que fecha o elenco do São Paulo nessa temporada. O Nestor está fora de combate em um primeiro momento. O Michel Araújo é um jogador que tem características parecidas, é mais um meio-campista do que um jogador que acelera o jogo, né? E até por isso eu acho que o Ferreira tem boas chances de ganhar essa posição como titular pelo lado esquerdo, por esse jogo em direção ao gol, o drible, a jogada individual. Pode ser uma peça pensando em um 4-2-3-1. A gente vai mostrar alguns outros modelos aqui, mas pensando em um 4-2-3-1, Rato e Ferreira acho que são os jogadores mais prontos para jogar nessas posições, lembrando que o Nestor está fora e o novo técnico vai ter que pensar um plano para ele. Vai manter como esse meio aberto pelo lado esquerdo, vai trazer para jogar um pouco mais por dentro, um terceiro homem de meio campo, é uma coisa que a gente vai descobrir ao longo da temporada. A faixa central é um ponto de muita discussão. Primeiro eu vou falar do ataque, depois vamos para a faixa central. O ataque tem o Caleri como titular absoluto, o garoto Juan vai ser uma peça de possibilidade ao longo dessa temporada, ele pode jogar pelo lado também, não é um goleador exatamente, mas é um cara que contribui muito para o time, ele foi importante em alguns jogos da temporada passada. Tem outros garotos da base que serão observados também, né, que devem subir e serão observados ao longo dessa temporada, mas a tendência em um primeiro momento, né, é ter o Caleri como esse 9 titular e não há uma sombra muito forte para ele no banco de reservas. A gente chega à faixa central, que é o lugar onde o torcedor do São Paulo olha mais, né, pela quantidade de jogadores e quer encaixar o maior número desses jogadores possível no time. O Lucas é o titular dessa função. E aí muita gente pode estar me ouvindo dizer isso e falar, pô, mas o Lucas pode jogar na ponta. É verdade também. Ao longo da carreira, o Lucas jogou muitas vezes pelo lado direito, algumas vezes pelo lado esquerdo. Mas o melhor momento dele no São Paulo foi como esse meia armador, um 10 no 4-2-3-1 do Dorival. Tinha Nestor de um lado, Rato do outro e o Lucas mais centralizado. Essa é uma possibilidade maior na minha visão. O Lucas mais perto do gol, mais centralizado, acho que tem mais condição de definir os jogos, de ser uma peça importante. E aí você tem para essa disputa o Galopo. O Galopo é uma incógnita muito grande, ele não teve uma sequência muito grande como titular do São Paulo, demorou para engrenar. Quando engrenou com o Rogério no Paulistão de 2023, né, no ano passado, foi como 9, né, na ocasião em que o Caleri estava machucado, e ele foi até o artilheiro do São Paulo naquela competição, mas jogando mais avançado. O próximo técnico do São Paulo vai ter esse desafio também de descobrir aonde joga de fato o Galopo, se ele é um terceiro homem de meio campo, se ele é esse 10, se ele é um cara para jogar mais centralizado, se ele é um meia que pode jogar aberto do lado para dentro, mas é uma peça que pode ser útil para o São Paulo ao longo de 2024. E aí temos Luciano e Rames Rodrigues, jogadores aí que causam um interesse muito grande do torcedor de entender, saber onde esses caras podem se encaixar. E o torcedor, obviamente, que quer encaixar todos esses caras juntos, mas não é uma tarefa muito fácil, né? O Luciano se tornou nos últimos anos, não pela camisa 10, mas pelo posicionamento dele em campo, esse jogador também atrás do centroavante, né? Os melhores momentos dele com a camisa do São Paulo foram jogando dessa forma. O Dorival até tentou em um jogo ou outro usar ele e Lucas, com ele e Luciano um pouco mais aberto, tentou usar ele e Luciano numa dupla de ataque com o Caleri, formando um losango. São adaptações que vão precisar, que vão necessitar de mais treino, de mais trabalho, de mais repetição, para que esses jogadores possam se encaixar. A mesma coisa o Rames, também é um jogador dessa faixa central, né? Que até foi provado como 9 em alguns momentos na ausência do Caleri na temporada passada, mas era um jogador que transita melhor por essa faixa do campo, né? E ter esses 4 jogadores juntos de partida, acho muito difícil. De verdade, acho muito difícil, porque o trabalho sem bola pode ficar muito comprometido no São Paulo. Mas 2 dos 3, né, ou 2 ou 3 dos 4, talvez. E a gente pode desenhar alguns cenários aqui. Como, por exemplo, né, um losango no setor de meio campo. A gente pode imaginar que o São Paulo vai ter um desenho um pouco diferente, né, de um losango no meio campo, com, por exemplo, a volta do Nestor, quando ele estiver à disposição. Nestor, Bobadilha, o Pablo Maia e aí o Rames aqui mais centralizado, né, com o Lucas sendo uma dupla de ataque ao Caleri. Pode ser uma opção para o São Paulo nessa temporada. A mesma coisa com o Lucas numa posição mais central e o Luciano formando uma dupla de ataque com o Caleri. O São Paulo tem algumas possibilidades a partir de um losango para tentar encaixar esses jogadores, mas em um jogo com pontas, ou jogar um desses caras para o lado do campo, acho uma tarefa mais complicada, mais difícil. Não ter pontas significa para o São Paulo também ter os lados do campo um pouco vazios. O Rafinha, pela idade, já não é um cara que apoia tanto, né? Nesse cenário teria que ser o Igor Vinícius. O Wellington até tem mais essa vitalidade, mas não ter, por exemplo, o Ferreira por um dos lados do campo, né, que é um cara que tem essa capacidade de acelerar muito o jogo, pode ser uma questão para o São Paulo importante. Que o treinador, né, o treinador que chega vai ter que pensar bem, vai ter que entender
como isso pode funcionar, né? Eu de verdade imagino que o desenho ideal do São Paulo é com o Ferreira por um dos lados, o Caleri como centroavante e o Lucas numa faixa mais central. E esse lado esquerdo pode ter o Wellington Rato. Ah, o Luciano pode jogar por esse lado? Pode, se ele conseguir ser convencido e trabalhar bem sem a bola, fechando uma segunda linha de 4 aqui junto com o Ferreira, isso pode acontecer. Vai demandar treino, trabalho, repetição, o convencimento do jogador também. Claro que é possível, né? O encaixe do Rames nesse sentido seria com o Lucas por um dos lados do campo, talvez pelo lado direito. Também é a mesma coisa, né? Vai ser um cara que vai ter que trabalhar bastante sem a bola e talvez esse trabalho sem a bola o desgaste a ponto de atrapalhar um pouco mais ele nas questões defensivas. O São Paulo tem um elenco recheado de bons jogadores para essa temporada, tem grandes opções para o treinador que vai chegar, pode jogar com 3 zagueiros, pode jogar com um losango no meio, pode jogar com 2 armadores e um velocista, 2 velocistas e um armador, pode jogar com um falso 9, né, numa necessidade aqui de não ter o Caleri, pode ter o Luciano nessa função um pouco mais centralizado, ou até mesmo o Galopo jogando como esse 9 em uma ou outra ocasião que seja necessário, numa temporada longa, que tem muitos jogos, o Galopo pode aparecer nessa faixa mais central, com o Luciano aqui nessa faixa também do centro, enfim. São Paulo tem muitas possibilidades com o elenco que ele tem, que ele montou para essa temporada. É um elenco forte, com vários bons jogadores e que pode, ao longo de 2024, brigar sim por títulos relevantes. Né? Um time com características muito diferentes e que vai oferecer ao seu próximo treinador muita qualidade. E saber manejar bem essa qualidade vai ser uma das chaves para um 2024 de sucesso pelos lados do Morumbi.